Olá, leitor Mesorregional. Hoje uma entrevista especial com o cantor gospel, meu xará, de Jefinho para Jefinho aqui, Jefferson Pilar, que está se apresentando aqui em Blumenau, vai se apresentar em Rio do Sul também, né? Em Blumenau, no Colégio Adventista, onde que eu acabei o conhecendo. E o cantor músico, o músico gospel, ele tem mais do que a música consigo, né? Sim. A apresentação artística do cantor gospel vem acompanhado de uma pregação, de um recado. E é isso que toca o coração das pessoas junto com a música. Conta um pouquinho pra gente, Jefferson, como é que nasceu isso em ti e o que te inspira a fazer essa pregação acompanhada de uma boa música. Então, eu sempre gostei de cantar, aprendi a cantar na igreja, na minha primeira experiência que eu tive com um contato com a religião, vamos dizer assim. E depois eu acabei me afastando e comecei a cantar no meio secular, numa banda chamada Mega Boys. Ganhamos um concurso num programa Sabadaço na Band, ali do início dos anos 2000. Só que eu me senti chamado para isso, apesar de estar cantando música pop, no palco era legal, né? Naquela adrenalina, uma gritaria, o pessoal gritando o nome da sua banda, mas depois, quando a gente saía do palco, era travesseiro molhado, era possuído por pelo menos para mim, um vazio. Então eu decidi retornar para o caminho de Jesus, né? Então não pensava em cantar na igreja, pensava em ser um leigo, uma pessoa comum ali, mas sempre gostei de pregar. E como eu sempre cantei, compunha, né, aí juntei essas duas coisas. A expectativa é que alguém que cante música cristã fale, né, de Jesus através das suas músicas, mas nem todo mundo canta e fala, né? Então eu tento unir essas duas coisas. A teologia, aliás, eu sou um pregador que canta, né? A música para mim ela é só um meio, ela não é um fim em si mesma, ela tem um propósito, um objetivo, que é de alguma forma ser útil na peregrinação das pessoas, né, na vida delas, e eu espero estar sendo. Legal. E um negócio chamou bastante atenção ali nas apresentações do Colégio Adventista, é que a minha esposa até disse, pergunta para ele se ele assovia daquele jeito mesmo. Assoviar sorrindo. É isso mesmo? Pois é. Eu não sei assoviar fazendo biquinho de forma tradicional, né? Do que se espera. Então eu só consigo assoviar sorrindo, né? Então eu só consigo assoviar assim, ó. Uma vez eu fui fazer uma visita no hospital, né? Aqueles trabalhos que a gente faz, fui visitar alguns pacientes no hospital para levar música, alegria. E aí eu cantei essa música que se chama Amor Teimoso, né? E aí no meio da música eu comecei a assoviar assim, a moça que estava deitada na cama, né, ali do leito, ela olhou assim, perguntou para a filha dela, você está ouvindo isso? Eu falei, irmã, não se preocupe, sou eu que estou assoviando, só que eu só sei assoviar assim, sorrindo, né? E as pessoas ficam procurando, quem é que está assoviando? E conta um pouquinho como é que é a inspiração para compor, né? Para quem ainda não conhece, tenho certeza que vai conhecer agora a oportunidade do Mesorregional também, mas tem música tua que tem já 30 milhões de visualização no YouTube, cerca de 50 milhões aí no total, a maioria das músicas são tuas mesmo, né? Sim, eu costumo dizer o seguinte, eu componho, eu só canto o que eu experimentei, que eu experienciei. Por isso que eu só gravo minhas próprias composições. Porque a minha composição, o que eu escrevo, é a minha forma de ficar quando eu não estiver mais por aqui. Então é a minha obra, vamos dizer assim, né? Então eu tento ser o mais honesto possível com as minhas canções. Então, por exemplo, eu não consigo dizer, Senhor, eu te amo mais do que tudo numa música. Por quê? Porque é mentira, eu me amo mais, infelizmente. Eu gostaria de amar mais o Senhor, mas eu estaria sendo cínico, né, para com as pessoas que me escutam, para com Deus e comigo mesmo. Então eu sei das minhas limitações. Aliás, seguir o caminho de Jesus não significa ser impecável, não é linear, é tipo as ondas, né? Sobe e desce nessa nossa caminhada que a gente chama de espiritualidade. Então, minha inspiração é a vida, é Deus, né? Minha família. Eu componho a partir do que eu experimento, a partir do que eu enxergo, né? A partir de como eu interpreto
a vida. Então eu não escrevo somente músicas, vamos dizer assim, algumas pessoas vão chamar de sacra. Para mim é sacra quando eu escrevo de família, porque sacra vem de origem da palavra sagrada, então para mim família é sagrada. Então minha música que eu escrevi para minha família também é sagrada. Então eu escrevo a partir de como eu interpreto a vida. Então eu procuro cantar o que eu sou. Minhas músicas não são minhas, elas são eu, elas são o que eu sou mesmo. Legal. E contigo, na tua pregação, o teu recado para o público, tu traz uma palavra que diz respeito ao mundo contemporâneo, onde as pessoas estão perdendo a si mesmas e as outras também, por conta dos embates, né? A gente vive com tanta, às vezes com tanto dedo nervoso, né, no celular, e a voz nervosa também. E eu queria que tu explicasse sobre esse recado, desse o recado também para o leitor Mesorregional. Muitas vezes eu comento isso, né, nas nossas transmissões, sobre esse embate. Agora, calorado, às vezes está chegando o tempo de eleição e tudo mais, e as pessoas acabam perdendo umas às outras. Explica pra gente esse sentimento, essa visão, na verdade, que você tem. Então, eu até escrevi uma música chamada Tragédia, ela vai ser lançada esse ano, a música Tragédia. Eu aprendi com Carpinejar, um sulista, ele é do Rio Grande do Sul, um gaúcho, poeta, né, colunista de jornal. Ele, num dos seus livros, ele escreveu o seguinte: tragédia maior que perder pessoas para a morte é perder pessoas em vida. Né? Perder pessoas para a morte, enquanto aqui, é inevitável. Não tem jeito, uma hora ou outra a gente vai se despedir. E para mim isso é duro, porque eu amo a vida, eu amo os cheiros, amo os sabores. E o som que eu mais gosto de ouvir é da voz humana, das minhas gentes. E hoje a gente está vivendo numa realidade muito polarizada, onde se quer ter razão, mas se quer ter razão às custas de subjugar o outro, de diminuir o outro. Né? Eu não sei o que aconteceu com a gente, mas a gente se separou muito, foi gerada muita ruptura por conta, principalmente nessa realidade e ambiente mais político que a gente vê hoje, né? Mas isso não se resume só à questão política, mas filosófica, religiosa também. Então eu também já fui do embate, né? Eu usava o conhecimento para vencer alguém, para vencer o outro, para ser visto. Às vezes a gente usa o conhecimento para ser visto, a gente não gosta de assumir, mas a gente usa o conhecimento para ser visto na internet como o inteligente. E eu acabei indo por este caminho e isso gerou em mim, tirou de mim a doçura, a docilidade e gerou em mim amargura, vazio. E infelizmente eu perdi gente para ter razão. E aí ainda bem que eu sou cercado de boa gente que me fizeram enxergar, me perceber assim, porque o difícil é se perceber assim. E aí eu me percebi assim, eu penso que o que eu tinha me tornado era um tolo sabido, porque o conhecimento, como vai dizer um filósofo nosso brasileiro, né, o Cortella, ele vai dizer que o conhecimento foi dado para abençoar e não para amaldiçoar. Foi dado para somar, para cooperar com a gente, não para destruir a gente. Então eu penso que existe um caminho melhor do que esse que a gente está seguindo. O apóstolo Paulo vai dizer que existe um caminho mais excelente, é o caminho do amor. Então hoje, depois que eu aprendi isso, infelizmente custou-me caro, eu aprendi que eu prefiro perder no debate do que perder gente. Porque as pessoas são o que há de mais sagrado aqui. O que eu consegui com isso? Se a gente pôr na balança da relevância, o que eu consegui foi atrair gente revoltada como eu, né? Mas não gente que coopera, gente sempre num tom bélico, porque eu tinha um tom bélico no meu falar. Então hoje eu prefiro o caminho da doçura, prefiro o caminho da cooperação, prefiro o caminho de abençoar as pessoas com as palavras, usar as palavras para somar e não para diminuir, né? Eu penso que o ser humano só é inteiro, uma vez que a minha leitura de mundo, a minha cosmovisão é cristã, judaico-cristã, eu penso que o ser humano só é inteiro quando está vivendo em Deus e uns com os outros, em comunidade. Então a gente pode ter uma desavença, né,
um choque de ideias, mas a gente não pode deixar com que esse choque de ideias gere ruptura em nós. Então, para mim, o ser humano é o que há de mais sagrado aqui. Eu não preciso fechar os olhos para ver o sagrado, como pensa a maioria dos espiritualistas, né? É só abrir bem, estou diante do que há de mais sagrado, você é sagrado, né? Então, estou num ambiente sagrado porque eu estou diante do que Deus considera sagrado, pessoas. Então é isso, eu prefiro, como o Carioca diz, eu prefiro ser o otário que perde no debate do que perder gente. Perder gente é uma tragédia, Certo. E as pessoas acabam só dando valor quando perdem, né? E você é um artista, né? E às vezes a gente só lembra de um artista quando ele já não está mais aqui. A gente viveu uma tragédia essa semana aí, né? E a vida de vocês também é difícil, né? Longe da família. Muitas vezes. Né? No teu caso, acompanhando aí nas igrejas, pregando, cantando, às vezes só pregando, às vezes só cantando, nunca só cantando, porque eu já percebi que não tem como, né? Não tem, falo pra caramba também. Está intrínseco ali no Jefferson. Mas como lidar com essas perdas, Jefferson? Teve perdas na tua vida também, com certeza. Sim, então. Enquanto aqui, pra gente, como eu falei, para nós que temos a cosmovisão cristã, enxergamos o mundo a partir do que a Bíblia diz sobre o que o mundo é, a gente é possuído por esperança. A Bíblia vai trabalhar muito com esperança. É uma esperança que é gerada pela fé. Que fé? Fé no quê? Fé de que a morte não tem mais a última palavra. Eu gostaria de citar, o apóstolo Paulo, quando ele escreve as suas cartas, ele escreve a fim de responder demandas daquela igreja que ele fundou. E ao escrever para a igreja de Tessalônica, a igreja de Tessalônica tinha a ideia de que a morte era o fim. Então só estaria salvo, eles criam, né, no que a gente conhece como segundo advento, eles criam na volta de Jesus, né, mas eles pensavam que só estaria salvo quem estivesse vivo na volta de Jesus. Eles aguardavam a volta de Jesus no seu tempo, bem como o apóstolo Paulo também esperava. E aí o apóstolo Paulo, o que acontece? A igreja de Tessalônica pensava isso, só que eles estavam perdendo pessoas, porque a igreja de Tessalônica nasceu no meio de uma perseguição. E eles estavam possuídos de desespero, porque se a morte é o fim e a gente está perdendo gente, lascou. E aí o apóstolo Paulo escreve uma carta a fim de responder essa demanda. E ele escreve uma coisa incrível, linda, né? Ele vai dizer assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que morrem, porque para que vocês não se entristeçam como os que não têm esperança. Então, para o apóstolo Paulo, existe a tristeza dos que têm esperança e dos que não têm esperança. Dos que não têm esperança, a morte é o fim, acabou. Dos que têm esperança, ele crê que se Deus ressuscitou Jesus, ele em breve ressuscitará também aqueles que nele morreram, né? Aqueles que morreram em Jesus. E ele vai dizer assim: porque dada a ordem e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Então, a forma como nós cristãos lidamos com a morte é com a certeza da ressurreição. Então, eu costumo dizer assim: nós cristãos olhamos para a morte com cara de ressurreição, de que ela tem prazo de validade. Então, nesse período de pandemia, eu perdi um filho, né? Perdemos também, perdi minha avó que me criou, e isso é um golpe muito duro, né? Há golpes que são difíceis de se lidar. Então, eu recorro à fé, que nos garante, né, a certeza de que a morte não dá mais a última palavra, ela não é a realidade última. Então, para nós cristãos, lidamos com as perdas tendo a certeza de que essa perda não é permanente, ela é passageira. Então, nós cremos no poder da ressurreição e é assim que eu lido, né? Eu sei que tem várias outras vertentes, outras interpretações do que é o luto, mas nós cristãos lidamos com o luto tendo a certeza de que isso não é o fim, de que ele não dará a última palavra. Certo, eu sempre deixo um espaço para os nossos entrevistados deixarem uma dica para todos, né? E para o Jefferson, qual é a dica que fica? De forma geral, assim, se tu pudesse dar uma dica para todo mundo.
Qual seria a tua dica? Eu queria ir por esse caminho, né, que eu falei da valorização das gentes. Não existe nada mais sagrado aqui, sacro, do que o ser humano. Por quê? Porque Deus criou o mundo por causa de gente e deu sua vida por causa de gente. Entregou seu filho por causa de gente. A gente está chegando agora no Natal e cremos que Deus, né, a gente celebra o nascimento de Jesus. Se eu entregar a minha vida por vocês, seria incrível, mas não seria o meu maior sacrifício. Meu maior sacrifício seria dar minha filha Giovana por vocês. Então, na cruz do Calvário, quando Deus envia Jesus, Ele enviou Jesus para ter a humanidade de volta. Ele enviou Jesus por causa da humanidade. Então, valorize suas gentes, porque para Deus gente é sagrada, e para mim, aprendi a custo caríssimo que as pessoas é o que há de mais sagrado aqui. Então, valorize suas pessoas, não perca pessoas para ter razão, prefira perder no debate, prefira ser o otário que perde no debate do que perder gente. Estamos chegando agora aí, falta um mês praticamente para o Natal, que você celebre com as suas pessoas, que a sua mesa, a sua ceia, né, seja um momento de reconciliação. Aliás, a ceia ensinada para nós nas Escrituras tem a ver com reconciliação. Que você possa pedir perdão e que você também seja perdoado. O perdão é a forma com que nós curamos as nossas relações. Então é esse o recado. Onde que a galera te encontra aí? Fala, canal no YouTube? Redes sociais, né? O Instagram, que é a rede social que eu mais uso, é Jefferson Pilar, @Jefferson Pilar, Jefferson com F só, Pilar com 2 L's. Você também pode acessar o meu site, né, que é jeffersonpilar.com. E é isso, é só botar Jefferson Pilar aí que você vai me encontrar lá no YouTube, nas plataformas digitais também, né, Deezer, Spotify, a Apple Music, não sei qual que você usa. Mas olha, eu quero agradecer, tá bom, pelo convite, obrigado por abrir esse espaço aqui para esse diálogo. Muito obrigado por, de alguma forma, perceber em mim algo relevante, algo útil para o público que acompanha vocês. Isso que vocês fazem é um ofício sagrado, informar. E minha oração é que vocês sempre façam isso com compromisso com a verdade, né? E que toda vez que vocês subirem um vídeo aí para a TV ou para a internet, seja um instrumento de informação, mas não somente de informar, mas de formar pessoas também, de transformação na vida das pessoas, tá bom? Muito legal o trabalho de vocês. Tamo junto. Amém. Obrigado, né? Obrigado. E a recíproca aqui é verdadeira, né? Tamo junto. Deus já te abençoou, mas está abençoando aí, vai Amém. muito mais, né? Amém, meu xará. E vai lá, conheça o canal dele no YouTube, siga nas redes sociais que vale muito a pena. Te conheci ontem, hoje estou te entrevistando e já valeu muito a pena. Para mim obrigado. Foi um privilégio, uma honra. Tamo junto.